Existe uma sensação que eu carrego comigo há muito tempo, mas eu nunca consegui explicar direito como é isso. E talvez você se identifique, que é a sensação de que a minha vida vai dar muito, muito certo. Mas ao mesmo tempo eu olho para minha realidade e me pergunto como? Porque eu não faço ideia do caminho que eu tenho que tomar para chegar nesse lugar. Eu não sei exatamente a carreira que eu vou construir, não sei quais decisões vão mudar completamente a minha vida, não sei quais oportunidades vão aparecer. E para falar a verdade, isso às vezes me deixa muito perdida. E por muito tempo eu achei que esse sentimento era contradição. Como é que você pode acreditar tanto no seu futuro e ao mesmo tempo viver cheia de dúvidas? Só que quanto mais eu observo a vida das pessoas, eu concluo que talvez esses sentimentos caminham juntos. É engraçado, porque a gente olha para a vida das pessoas bem-sucedidas hoje e a gente acha que elas sempre tiveram um plano. Como se o Steve Jobs soubesse que iria fundar a Apple, como se o Paulo Coelho soubesse que ia escrever O Alquimista, como se qualquer pessoa admirável que a gente conhece, que construiu algo hoje, soubesse exatamente o caminho que ele deveria ter seguido. Mas a realidade que leva a esses caminhos, a essa chegada final, ela não é organizada. Só que quando você olha para trás, tudo faz sentido, mas quando você tá vivendo, tudo parece um improviso. E isso mudou completamente a forma que eu enxergo a vida hoje. E para todos nós que temos esses sentimentos confusos, eu quero deixar essa primeira mensagem. Talvez a clareza seja um privilégio de quem já chegou lá, não de quem ainda está caminhando. Eu sempre gostei de muitas coisas ao mesmo tempo, e isso é até um dos assuntos que eu vou trazer aqui no canal futuramente. Mas eu sempre gostei de livros, gosto de política, gosto de economia, gosto de psicologia, gosto de ciências. Inclusive, eu fazia um curso de engenharia porque eu me sentia fascinada pela ciência, pelos cálculos, por tudo que está de trás da engenharia, que é a ciência. Gosto de falar sobre liberdade, sobre comportamento humano, sobre crescimento pessoal. E durante muito tempo eu achei que isso fosse um defeito. Eu sentia um sentimento conflituoso dentro de mim que procurava justificar todos esses gostos ou tentava simplificar em algo único que eu pudesse gostar e ao mesmo tempo seguir carreira ou desenvolver algo em cima disso. E até mesmo quando eu decidi começar a produzir conteúdo para a internet, a gente ouve que a gente precisa ter um nicho, que a gente precisa escolher uma coisa só, que precisa construir uma marca extremamente específica sobre algo, sobre algum assunto. E toda vez que eu pensava em escolher algo específico, eu me sentia triste. E eu parei para pensar, e se algumas pessoas são simplesmente curiosas como eu? E se existe gente que não quer passar a vida inteira pensando em apenas um único assunto? Talvez o meu nicho não seja política, nem filosofia, nem crescimento pessoal. Talvez o meu nicho seja curiosidade. Talvez seja sobre observar o mundo e trazer o melhor que a gente pode extrair dessas observações. Talvez seja fazer perguntas mesmo não sabendo respondê-las. Porque durante todos esses anos eu acabei percebendo uma coisa sobre mim. Eu gosto de conectar ideias. Eu acho que quando você pensa especificamente em uma única coisa, em um único tema, em um único assunto, você não consegue fazer conexões que vão abrir a sua mente, que vão abrir portas e que vão te fazer ver o mundo de outra maneira. Eu gosto de pegar uma conversa, conectar com o livro que eu li, depois com o filme que eu vi e com uma experiência pessoal e perceber que no fundo tudo estava falando sobre a mesma coisa. Isso me fascina. Mas ao mesmo tempo, nessa sociedade que a gente vive hoje, existe uma pressão muito grande para se escolher uma coisa só, como se essa vida fosse uma prova de múltipla escolha, como se existisse apenas uma resposta correta. Se você errar, acabou tudo. Só que ninguém na realidade vive assim. Você com certeza deve conhecer um engenheiro que virou escritor, um advogado que virou músico, um médico que abriu uma empresa, um empresário que descobriu outras afinidades anos depois de começar a sua vida empreendedora. Então por que que a gente costuma exigir uma certeza de nós mesmos que ninguém tem? Outro dia eu pensei numa metáfora sobre isso. Imagina que você está dirigindo um carro na noite. Seu farol só ilumina poucos metros à frente. Você não consegue enxergar o destino, muito menos a estrada inteira, mas você consegue enxergar o suficiente para dar o primeiro passo. E se você parar para pensar, a vida ela é exatamente assim. A gente teima em querer o mapa inteiro da nossa jornada, mas na realidade a gente só vê alguns metros na frente. E isso não deveria ser algo que nos preocupa ou que nos traz conflito na mente, porque é exatamente como a vida foi feita para funcionar. Tem uma outra coisa que me intriga tanto quanto escolher o seu propósito, é entender por que que algumas pessoas desde cedo sentem que na
nasceram para construir algo grande na vida. E eu não tô falando aqui de uma certeza mágica ou como se o universo devesse alguma coisa a nós. Eu tô falando daquela inquietação mesmo, de saber que você não tá podendo explorar todo o seu potencial possível, que te levaria a grandes lugares, mesas diferentes, realidades e vidas diferentes. E aqui entra dois caminhos possíveis: o perigo da arrogância, quando isso entra na sua cabeça em forma de arrogância, mas quando entra em forma de responsabilidade, isso pode ser extremamente poderoso. Porque quando você genuinamente acredita que pode construir algo significativo, a pergunta deixa de ser como que eu vou fazer para construir isso e passa a ser o que eu preciso aprender para chegar no lugar onde eu quero estar, para estar à altura daquilo que eu desejo construir. E essa mudança de visão e de pergunta que você tem muda completamente a sua caminhada. E eu acredito genuinamente que talvez seja por isso que eu criei esse canal. Não porque eu tenho todas as respostas, eu não quero aqui ser uma guru, ensinar você a viver, mas eu sinto falta de conversas que não cabem na correria do dia a dia e sobre dúvidas que todo mundo tem na sua caminhada. Conversas sobre livros, sobre liberdade, sobre medo, sobre escolhas, sobre fracasso, sobre ambições, sobre propósito, sobre tudo aquilo que molda o que somos, o que podemos ser. Vou amarrar meu cabelo porque hoje aqui no Ceará tá muito quente, como sempre. Quero dizer que se você chegou por esse canal, o primeiro vídeo dessa jornada desse canal, é onde eu vou compartilhar essas ideias que eu já falei um pouco no vídeo. Muitas delas você possivelmente vai concordar, outras não, e tá tudo bem. Então, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma pergunta para você que tá aí do outro lado. Se você parasse de esperar a clareza chegar para começar as coisas, e se o caminho não fosse algo que se encontra, mas algo que você constrói enquanto anda? Talvez, e isso é mais certeza do que qualquer outra coisa, nós não tenhamos todas as perguntas, mas o interessante da vida é continuar caminhando, mesmo quando não se sabe em que estrada você está indo ou se você está enxergando todo. O importante é continuar caminhando, tendo a certeza de que você está dando o seu melhor e fazendo o seu melhor para chegar e conquistar tudo aquilo que você já se vê no futuro. Porque se existe uma força dentro de você, um desejo, uma certeza, é porque esse seu eu já existe. Então, se esse tipo de conversa faz sentido para você, eu convido você a se inscrever no meu canal, deixar um comentário, enviar para alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem, que nós possamos continuar construindo juntos e dando suporte um ao outro nessa bela caminhada chamada vida.